Você já sentiu seu coração acelerando antes de uma prova ou reunião? Ou as mãos suarem antes de encontrar alguém importante? Isso é ansiedade, uma reação natural. A ansiedade pode se tornar uma doença quando coloca o corpo em constante estado de atenção, como o que aconteceu com o cantor Wesley Safadão, que anunciou uma pausa na carreira após várias crises. O que os médicos explicam é que a ansiedade é uma resposta natural de um corpo que ajuda a reagir a situações difíceis e de risco. O que acontece com um transtorno ansioso, que é a doença, é que o risco não existe, mas a pessoa entra nesse estado de alerta mesmo assim. Wesley Safadão, de 35 anos, deu entrevista para o Fantástico no domingo, dia 10 de setembro de 2023, e falou sobre os motivos que levaram a cancelar a agenda de shows recentemente. A rotina intensa dos últimos meses levou o cantor a ser diagnosticado com transtorno de ansiedade. Safadão, que contabiliza 20 anos na estrada, já havia ido ao hospital em 2018, quando teve uma primeira crise. Agora, em 2023, precisou de tempo para se recuperar após sentir a intensificação de sintomas, como falta de ar, formigamento e perceber que estava virando uma bomba relógio com problemas cotidianos. O artista amado em todo o Brasil acabou surpreendendo os fãs quando anunciou que vai dar uma pausa nos shows. Ao lado da família, o cantor explicou por que tomou essa decisão, além de estar sendo acompanhado por um psiquiatra, usando medicamentos e fazendo terapia. Eu estou esgotado. A palavra é essa, assim, esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. É como se eu não conseguisse dizer não, disse ao programa. Um rápido pedido que vou deixar aqui é para você se inscrever no canal e nos ajudar a crescer cada vez mais. É rapidinho e não custa nada dar esse apoio. E para nós, gera a possibilidade de profissionalizar e gerar um conteúdo cada vez melhor para você. Se curtir o vídeo, deixa um like. E caso não curtir, pode deixar um dislike também, que não tem problema. Só não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Pois se não for esse, com certeza você irá encontrar um vídeo aqui no canal que fará você abrir a mente e evoluir junto com a gente. Seja bem-vindo ou bem-vinda e desde já, muito obrigado. Safadão é um cantor acostumado a multidões, com shows super produzidos e com horas de duração. Mas a rotina de apresentações foi interrompida esta semana. Após um show em Natal, o cantor disse precisar aprender a se respeitar e anunciou a pausa. Não estou tão bem esses últimos dias e hoje foi um dia muito difícil, já tem uns 2, 3 dias que eu não consigo dormir direito. A vontade é de ficar um pouco mais, mas já está batendo 3 horas, eu tenho que aprender a me respeitar e cuidar um pouco. Para quem não está entendendo o que é que o Safadão tem, na verdade é cabeça, é mental, tá? No dia seguinte, a equipe do cantor divulgou em comunicado. Por orientação médica, Safadão teve que dar uma pausa nas apresentações. São tantos anos, né? Já são mais de 20 anos nessa pegada. Eu não queria acreditar que eu estava com crise de ansiedade. Então, assim, eu era uma bomba relógio que estava me estressando facilmente por coisas poucas, explicou. Além da quantidade de shows, os compromissos fora do palco foram deixando a rotina pesada demais. Outro problema que o estresse excessivo pode acabar causando é o burnout, que ocorre quando a pessoa se excede demasiadamente em suas atividades e, com isso, acaba perdendo de vez o vigor para fazer qualquer atividade. Sobre o burnout, eu tenho um vídeo separado explicando como ele pode ser confundido com a preguiça e como você pode identificar os sintomas caso você esteja passando por estresse excessivo. Vou deixar no card e na descrição para que você possa assistir depois desse. O médico explica que crises acontecem em situações agudas em pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, e é o resultado de uma reação química no corpo, com descarga de adrenalina. Como dito no início do vídeo, a ansiedade pode se tornar uma doença quando coloca o corpo em constante estado de atenção. Se você está em uma sala e entra um animal que pode te atacar, o seu corpo vai reagir para te ajudar a fugir do perigo. O problema de saúde é quando não existe estímulo externo, não existe esse perigo, mas seu corpo tem as mesmas reações, o que coloca uma pessoa em um estado constante de ansiedade. Explica Dártio Xavier, professor de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. Ou seja,
O corpo fica em constante alerta de perigo, mesmo que não haja nenhum perigo naquele momento. A longo prazo, isso vai gerando mais estresse e crescendo um problema de saúde. O professor e psiquiatra explica que as pessoas com transtorno ansioso podem ter episódios agudos, que são as crises. Elas acontecem por causa de uma reação química do corpo. A liberação de adrenalina. Na crise, a amígdala, que é uma área do cérebro, libera um nível alto de adrenalina. Corpo vulnerável. No estado normal, o corpo atuaria para minimizar os efeitos da adrenalina, ao perceber que não há risco eminente. Mas no transtorno, essas defesas são desativadas. Palpitação, suor e formigamento. Com a descarga de adrenalina, o corpo reage com os sintomas físicos que caracterizam a crise, com o coração acelerado, pupilas dilatadas, vômitos, formigamento nas pernas, mãos frias, entre outros. O problema disso é que a crise bagunça com todo o sentido do corpo, fazendo acreditar que está em uma situação de sobrevivência, quando na verdade essa situação só está se passando na mente, mas o corpo não sabe o que é real e reage de forma ativa. Assim como Wesley Safadão, a ansiedade é um problema de saúde que atinge quase 19 milhões de pessoas no Brasil, segundo a pesquisa no Instituto Datafolha, divulgada em julho de 2023. Isso coloca o país entre os com o maior índice em toda a América Latina. Segundo Xavier, a doença é multifatorial, ou seja, doença que leva em consideração uma combinação de genética, fatores ambientais e hábitos de vida. Mas ele explica que a forma como vivemos hoje, em uma constante competição e comparação, deixa as pessoas vulneráveis à ansiedade. A nossa sociedade é voltada para a exposição, sobretudo às figuras públicas. Elas precisam cumprir um roteiro e se apresentar bem. É criado sobre elas um ideal de ser humano que não existe. Para ele, isso fica ainda mais acentuado por causa das redes sociais. O Instagram cria um modelo que quem acompanha se sente muito aquém. Isso estimula a competitividade. As pessoas se colocam em um nível de existência muito alto, e isso é uma questão chave para deflagrar a ansiedade, diz o professor. Aprender a dosar e desacelerar, tanto no excesso de trabalho, quanto a grande comparação que fazemos com a vida luxuosa de quem seguimos nas redes sociais, acaba se tornando um desafio, neste mundo cada vez mais agitado. Prova disso são os problemas com crise de ansiedade, burnout e depressão, que nem foi mencionado nesse vídeo. Estão crescendo cada dia mais. Cada vez mais nos estressamos mais. Com isso, nos irritamos mais, brigamos mais, ficamos mais violentos, mais sensíveis a qualquer crítica ou rejeição. Daí vem a ansiedade, depressão, e o mundo vai parecendo ser habitado somente por pessoas infelizes, preocupadas e vazias. Pense nisso. O que você pode fazer para deixar o seu dia pelo menos mais leve, mais relaxado ou menos acelerado? Precisamos mudar a forma como estamos levando as coisas no dia a dia, ou viveremos vendo um mundo totalmente cinza. Esse é o canal O Enigma e você está convidado a nos acompanhar, a destravar a mente e evoluir com isso. Até a próxima.